Oi, gente, tudo bem com vocês? Vocês conhecem os rótulos dos alimentos que consomem? Vocês costumam ler esses rótulos e entendem o que estão lendo? O rótulo dos alimentos é uma forma de comunicação entre a indústria alimentar e os seus consumidores. É super importante que antes de adquirir determinado produto, você venha ler o rótulo, pois nele contém informações importantes como o nome do produto, a marca, a lista de ingredientes, a origem do produto, a data de fabricação e validade, informações nutricionais, entre outros. Além disso, o rótulo pode esconder algumas pegadinhas, que só vamos conseguir identificar com uma análise detalhada daquele produto. Hoje eu venho ensinar a vocês como ler o rótulo dos alimentos, trazendo dois principais pontos de observação, para que não caiam nessas pegadinhas e também para que possam fazer as suas compras de forma mais consciente. Lembrando que a leitura do rótulo não é válida apenas para quem faz dieta, para os intolerantes ou alérgicos. Esse ato deve fazer parte da vida de todas as pessoas, pois você pode estar ingerindo muito mais substâncias tóxicas e agressivas ao seu organismo, por não estar lendo o rótulo. Para facilitar e poder demonstrar alguns exemplos, eu irei virar a câmera e, conforme for explicando, irei sinalizando nos produtos o que está sendo falado. Bora lá? Galera, agora você só vai ouvir minha voz e eu vou sinalizando no produto que eu estou explicando, tá? O primeiro ponto que eu acho importante é a lista de ingredientes, que nos mostra a composição total daquele alimento, ou seja, o que realmente tem naquele alimento. A lista de ingredientes ela é montada em ordem decrescente, ou seja, o primeiro ingrediente descrito é o que está em maior quantidade naquele produto, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Esse suquinho de laranja, tá? Sabor laranja. Quando vamos ver a lista de ingredientes, o primeiro ingrediente é a água, tá? E o açúcar. Ou seja, neste suquinho contém mais água e açúcar do que o suco propriamente dito, tá? Outro exemplo que eu gostaria de dar a vocês é em relação a este produtinho aqui, tá? Quando vamos ver a lista de ingredientes, ó, o primeiro ingrediente dele é o açúcar e só depois vem o cacau, tá? Ou seja, nesse produto contém mais açúcar do que o cacau propriamente dito, tá? As pegadinhas que eu tinha te citado anteriormente, elas estão mais concentradas nessa parte do produto. Porque, infelizmente, a maioria dos consumidores não sabem fazer a leitura correta dos rótulos. Mas nós, nutricionistas, estamos lutando por uma causa onde possamos colocar uma sinalização nos rótulos, tá? Em alguma parte do rótulo, tipo de uma bolinha mesmo, para sinalizar se aquele produto é saudável ou não. Sendo que o verde seria para produtos saudáveis, o amarelo para produtos que tem que ter uma atenção maior, ou seja, a leitura detalhada do rótulo, e o vermelho para produto não saudável, tá? Outro exemplo dessas pegadinhas são alguns alimentos que se dizem integrais, porém, o seu primeiro ingrediente não é a farinha de trigo integral, tá? É a farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ou seja, farinha branca, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Eu tenho aqui uma torradinha que fala que é integral, torrada integral. Quando vamos ver a composição, que é a lista de ingredientes, o primeiro ingrediente é farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ou seja, a farinha branca. Então, esse alimento não deveria ser rotulado como integral, tá? Ele não é integral. Fiquem atentos, se vocês querem consumir alimento integral, leia a lista de ingredientes. O primeiro ingrediente deve ser a farinha de trigo integral, tá? Galera, intolerantes e alérgicos devem ter uma atenção muito maior aos rótulos, tá? Porque muitos alimentos apresentam no rótulo sem lactose e sem glúten. Porém, em sua composição, eles têm lactato, caseína, fermento lácteo,
lactose, composto lácteo, soro do leite, cevada, trigo, centeio, e todos esses produtos ou contém lactose ou contém glúten, tá? Então, muita atenção a esse público. E se caso o alimento realmente não conter esses ingredientes, ainda assim devemos nos atentar à informação que aparece logo abaixo da lista de ingredientes, onde diz pode conter traços de leite ou trigo, como por exemplo este produto aqui, ó. É um biscoito, tá recheado, e vamos aqui à lista de ingredientes, ó. Logo abaixo da lista, nós temos uma atenção. Alérgicos, contém derivado de trigo e soja. Aí aqui o que eu falei, pode conter cevada, avelã, leite, aveia e centeio. Na lista de ingredientes não tem leite, tá? Não tem nenhum composto lácteo nem nada. Porém, nessa informação, devemos nos atentar às pessoas que têm intolerância à lactose, pois ele pode conter leite, tá bom? Então, muita atenção aí. Galera, outro ponto que devemos nos atentar é em relação aos ingredientes conhecidos da lista, tá? Muitos alimentos têm vários ingredientes que não conhecemos ou nunca ouvimos falar, como exemplo esse biscoito aqui, que é o biscoito de chocolate, tá? Quando vamos ver a lista de ingredientes detalhadamente, encontramos carbonato de cálcio, corante de caramelo 3, carmim, beta-caroteno sintético, fosfato monocálcico, bicarbonato de amônio, aromatizantes, emulsificantes e vários outros ingredientes, que não conhecemos, que nunca ouvimos falar, tá? Além disso, nesse produto aparece 2 vezes o açúcar, como podem ver, e a gordura, tá? Ou seja, esse alimento não é nem de longe saudável, tá? Além disso, o alimento tem sabor chocolate, como mostra a embalagem. Porém, quando vamos analisar a lista de ingredientes, o cacau, propriamente dito, ele aparece como o 7º ingrediente, tá? Então, vamos nos atentar a isso também. Uma dica que eu dou a vocês em relação a isso é que se um produto tem 3 ou mais ingredientes que vocês não conhecem, não comprem esse produto, pois ele não é saudável. Galera, outro ponto que eu tenho para falar a vocês é em relação à tabela nutricional, que traz muitas informações importantes, como a porção, que é a quantidade que devemos ingerir daquele alimento, e a base para a elaboração da tabela nutricional, tá? Temos também a porcentagem, que é descrita como VD, que é o valor diário, que nos fala a concentração de cada nutriente no alimento, considerando uma dieta de 2.000 calorias, tá? Lembrando que não é todo mundo que deve consumir uma dieta de 2.000 calorias, tá? Crianças, por exemplo, têm um valor calórico menor do que isso. Eu vou explicar melhor demonstrando no rótulo. E temos também o valor energético, que é a quantidade de calorias que aquele alimento tem, tá? Então, vamos lá. A tabela nutricional é esta parte do rótulo, tá? Então, toda essa parte aqui. E nela temos a porção, que são 3 biscoitinhos, tá? Então, nada de consumir o pacote inteiro achando que tá consumindo apenas 144 calorias, porque não vai ser. Se caso você consumir o pacote inteiro, deve fazer esse cálculo, tá? Temos também o VD, que é o valor diário, tá? Então, aqui tem todos os nutrientes, tá? Então, ó, em uma porção de 3 biscoitos, nós temos 7% do valor total de carboidrato que devemos ingerir durante todo o dia, tá? Considerando uma dieta de 2.000 calorias, que é como eu falei, nem todo mundo tem essa recomendação. Uns tem mais, outros menos, tá? Então, se uma criança ingerir esse pacote de bolacha, ela vai estar ingerindo muito mais no valor diário dela, porque o valor calórico dela é muito menor. Deu pra entender? É mais ou menos isso. E temos também o valor energético,
que é a quantidade de calorias, de energia que tem nesse alimento. Que aqui em 3 biscoitinhos nós temos 144 calorias, tá? Outro exemplo que eu gostaria de dar a vocês é em relação a este produto aqui. Na tabela nutricional deles tem uma parte, né, que é só o valor do alimento em si. E do outro lado é o valor do alimento mais 160 ml de leite, como podem ver. Tá? Então, esse alimento ele não é consumido puro. Então, na minha opinião, não deveria existir essa parte da tabela nutricional, porque só consumimos com leite. Então, sempre nos atentar a olhar a parte da tabela no qual realmente consumimos aquele alimento, que é com leite. Porque, como podem ver, ó, no alimento puro, temos 74 calorias, tá? Em 2 colheres de sopa. Já no alimento com leite, temos 174 calorias. Ou seja, 100 calorias a mais do que alguns consumidores acham que estão ingerindo, tá? Então, muita atenção a essa parte. Galera, eu vou falar brevemente sobre carboidrato na tabela nutricional dos rótulos, e por esse motivo que eu resolvi virar a câmera, tudo bem? Tanto o carboidrato quanto o açúcar, ele gera um único produto final, que é a glicose. Então, nosso corpo faz todo o processo de digestão e ao final nós temos a glicose. Alguns alimentos, ele mostra na lista de ingredientes o açúcar com outro nome, como açúcar demerara, açúcar mascavo, xarope de glicose, xarope de milho, maltose, dextrose, dextrina, açúcar concentrado de fruta, etc. Tudo isso faz parte da classe dos açúcares e ao final é transformado em glicose. Quando ingerimos um alimento com alto valor de carboidrato, principalmente simples, que são os açúcares, o nosso corpo dá um pico de insulina para poder consumir esse produto final, tá? Que no caso é a glicose. E esse processo estimula a produção de gordura corporal, principalmente na região abdominal, tá? Além disso, as pessoas diabéticas, elas devem dar uma atenção maior a este ponto, para evitar o alto índice glicêmico, tá? Lembramos que não devemos fazer restrições muito grandes de carboidrato, como na dieta low carb, por exemplo, tá? Pois o nosso corpo, ele precisa desse nutriente como fonte de energia. Então, eu oriento a vocês que escolham melhores fontes de carboidrato, que são chamados de carboidratos complexos, que estão presentes nos cereais, nos alimentos integrais, nos alimentos fontes de fibra e etc. Tá? Eu vou virar a câmera novamente para poder demonstrar tudo isso que eu falei em um dos alimentos. Agora eu vou demonstrar para vocês o que eu falei em relação ao carboidrato, tá? Então, nesse suquinho, nós temos na lista de ingredientes água, açúcar, suco de maçã concentrado e suco de laranja concentrado. Então, temos a glicose, né, que é o produto final do carboidrato, apresentado 3 vezes neste alimento. Então, ele tem um alto valor de carboidrato e carboidrato simples, porque os 3 são açúcares, tá? Então, vamos tomar muito cuidado em relação a isso. Se formos olhar aqui na tabela nutricional, ó, ele tem 25 gramas de carboidrato, ou seja, 8% do valor diário de carboidrato que uma pessoa deve ingerir, considerando sempre uma dieta de 2.000 calorias, tá? Então, muita atenção a isso. Outra pegadinha que pode ter também, gente, é em relação ao sódio, tá? Quando falamos a palavra sódio, muitas pessoas associam ao sal, mas é super importante que vocês saibam que sódio não é sal, sendo que essa substância pode estar presente também em alimentos doces, tá? Como é o exemplo dessa bolacha, ó. Ela é doce, né? Sabor chocolate, porém, ela tem 72 miligramas de sódio, que corresponde a 3% do nosso valor diário de sódio, tá? Então, muita atenção a isso. Além disso, é bom salientarmos, né, em relação à ingestão de água, quando consumimos muito sódio.
O nosso corpo precisa dessa água, devido ao consumo de sódio, para fazer o processo depurativo, ou seja, a eliminação de substâncias em excesso ou que não terá nenhuma função no nosso organismo, tá? Então, quanto mais sódio você consumir, mais o seu corpo irá pedir água. Galera, o último ponto que eu gostaria de falar a vocês é em relação às gorduras, tá? Muitos alimentos apresentam em sua embalagem que é zero gordura trans. Porém, se o alimento tiver menos que 0,5 gramas de gordura trans, a indústria alimentícia ela pode falar que aquele alimento não tem gordura trans, tá? E conforme eu falei pra vocês, a tabela nutricional ela é montada conforme a porção. Então, se você comer aquela porção, você não vai estar ingerindo gordura trans. Mas, por exemplo, este alimento, você não vai comer a porção que o fabricante recomenda, tá? Ó, temos aqui 57 gramas no pacote inteiro. E na porção, nós temos 25 gramas. Quem é que pega um pacotinho desse e come apenas metade? Lógico que não, né, gente? Então, na porção do fabricante, não tem gordura trans, ó. Como pode ver aqui, ó. Gordura trans não tem. Porém, se você consumir o pacote inteiro, você pode estar consumindo gordura trans incubada, tá? Galera, era isso, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Espero que eu tenha conseguido explicar um pouquinho sobre os rótulos nutricionais, os rótulos dos alimentos, tá? E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um beijo, fiquem com Deus e até a semana que vem.